Olá, oi, 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 boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais este dia, a mais esta live, né? Eu aqui com o meu compromisso com vocês, comigo, antes de mais nada, e com vocês, trazendo mais uma vez, olá, boa tarde. O meu compromisso com vocês, né? Trazendo aqui mais uma vez um tema sobre relacionamentos, né? Sobre relacionar-se. E é extremamente importante a gente conhecer, né? Ter cada vez mais o conhecimento sobre si mesmo. Porque quando eu me conheço, quando eu conheço a minha história, eu tô sempre batendo nessa tecla, porque é o que fez a diferença, o que faz a diferença na minha vida todos os dias. Eu não vou dizer que existe um fim, né? Assim, a gente tá sempre, quando a gente encontra uma coisa, logo aparece outra e outra e outra. Eu sempre lembro do Shrek, né, no filme, que ele fala que os ogros são como cebolas, e eu acho que a gente, como ser humano, também é igual cebola, que a gente está sempre tirando algo, né? Então a gente tira uma casca, aparece outra, a gente tira outra, aparece outra. E isso nunca tem fim, né? Porque autoconhecimento é isso, conhecer a si mesmo, conhecer a sua história, conhecer a si mesmo é o que torna a gente humano, é o que torna a gente melhor, é o que torna a gente cada vez mais em evolução, né? E o que faz com que a gente possa ser um ser evolutivo, né? Em que a gente vai se descobrindo, vai descobrindo situações, camadas e histórias pela qual a gente vai, né, se desvencilhando, vamos dizer assim, né, resolvendo questões que até então a gente não conhecia, né, e que a gente vai descobrindo aí cada vez que a gente vai tirando uma camada. Bom, então o tema de hoje é relacionar-se consigo mesmo, né? E o que tem a ver, né? Porque muitas vezes, eu me relaciono comigo mesmo, mas o fato é que o tanto que a gente compreende que essa relação consigo mesmo, né? O quanto que isso influencia a sua vida hoje, o quanto que o seu relacionamento com você, porque o relacionamento começa com você. Você é um espelho, né, para as outras pessoas, e as outras pessoas são espelhos para você. Então, quando a gente se relaciona com a gente mesmo, qual é a forma como eu me relaciono comigo mesmo, né? Da onde vem toda essa história? Da onde vem o relacionar-se consigo mesmo, né? Quando eu falo de relacionamento, a gente lembra que relacionamento é vínculo. Quando o nosso primeiro vínculo é com a nossa mãe, né? O meu primeiro relacionamento de vida é com a minha mãe, né? Porque foi lá dentro do útero materno que eu comecei a ter esse vínculo com alguém, né? E as minhas percepções de vida, aquilo que eu vivenciei lá de alguma forma, começou a me moldar como pessoa, né? Então, por isso que a gente fala que relacionamento tem muito a ver com a mãe, porque o relacionamento entre mães e filhos, né, é aquela coisa o relacionar-se consigo mesmo, vem do relacionar-se com a minha mãe. Como é que é o meu relacionamento com a minha mãe? Como é que foi o meu relacionamento com a minha mãe, né? Como é que é hoje? Como é que foi? E como é que eu lido com essa questão do relacionamento com a minha mãe, né? Como eu olho para tudo isso, né? Como eu enxergo isso, né? Como eu enxergo esse relacionamento. Então, tudo isso vem desse olhar para com a minha mãe. Se eu ainda, de alguma forma, ainda estou infantil, né? Se eu ainda estou como uma criança esperando que a minha mãe me dê algo, esperando que a minha mãe me faça algo, esperando ou cobrando da minha mãe que ela me dê algo, né? Oi, 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 esperando que ela me dê algo, né? Que de repente, esperando que a minha mãe me dê algo ainda, de alguma forma
É como se eu ainda estivesse esperando algo dela, né? Como se eu ainda estivesse com aquela mentalidade, com aquele pensamento, com aquele sentimento infantil, né? De que algo não foi, que minha mãe deveria ter suprido e não supriu. Só que se a gente parar para pensar, ela, assim como eu, assim como você, assim como outros, né? Também tiveram problemas nos seus relacionamentos, também tiveram seus medos, também tiveram seus traumas, também passaram por situações dolorosas. E se a gente voltar um pouquinho mais, né? Como a gente entende que, assim, sou eu, né? Então, atrás de mim, tem o meu pai e a minha mãe. Atrás do meu pai e da minha mãe, são 4 avós, né? 2 do lado do meu pai e 2 do lado da minha mãe. Então, tem o avô materno e o avô paterno. A avó materna e o avô paterno do lado da minha mãe, e o avô paterno e a avó paterna do lado do meu pai. Então, e atrás dos meus avós são 8 pessoas, né? Então, dos meus bisavós, né? São 2 do lado do meu avô, 2 do lado da minha avó, 2 do lado do da minha mãe, né? Do meu avô materno, e 2 do lado da minha avó materna. Então, assim, a cada geração, né? E quantas gerações atrás a gente esquece de ver, a gente esquece que existe uma ancestralidade, existem histórias por trás de tudo isso, né? E quando a gente para pensar que existiram inúmeras histórias que a gente não sabe, né? Que muitos desses nossos ancestrais não são daqui, né? Muitos vieram de fora e muitos vieram de lugares que a gente nem sabe, né? Da onde realmente vieram, como chegaram até aqui, né? Alguns podem ter chegado em navios, né? Vieram ali nos porões dos navios, tiveram que deixar a sua pátria, tiveram que deixar as suas famílias, tiveram que deixar as suas histórias para trás, né? Quantos desses ancestrais não tiveram que abandonar as suas casas por causa de guerras, de fome, de miséria, né? Mas eles passaram por tudo isso. E se não fosse por todos eles, você não estaria aqui, eu não estaria aqui, né? Então, levar tudo isso em consideração é realmente a gente perceber que a gente não é só, né, uma pessoa, que a gente é muito mais do que só uma pessoa, que eu sou muito mais do que o meu pai e a minha mãe, que eu sou muito mais do que os meus avós, que eu sou muito mais do que os meus bisavós, né? Quantos vieram? Quantos tiveram que nascer e passar por tudo isso, passar por histórias e situações, né? Para que eu estivesse aqui viva hoje, né? Então, quanto dessas histórias eu carrego na minha vida, quanto dessas pessoas eu tenho presente dentro de mim, né? Quantas dessas histórias deram certo, quantas deram errado, quantos medos existiram aí, quantas privações, ao mesmo tempo, quantas alegrias, quantas situações boas, quanto nascimento, quantos talentos, quantas habilidades, né? A gente tem dentro de nós hoje por causa de todas essa ancestralidade, né? Então, falando disso, isso é relacionamento, isso é fazer parte, né? Então, esse relacionar-se consigo mesmo também vem de toda essa ancestralidade, né? De tudo isso que de alguma forma a gente carrega dentro de nós, por conta da nossa história, por conta dessa herança genética, dessa herança epigenética que a gente tem hoje também em nós.
né? De tudo isso que a gente carrega como história de vida, e que a gente nem sabe que a gente tá com ela carregando aqui hoje, né? De que a gente nem sabe quais foram as dores dessas pessoas, né? E as feridas, quais foram os amores, quais foram... Muitas das vezes a gente não conhece, muitas das vezes a gente não sabe, nem faz ideia, mas a gente carrega isso como ancestralidade, que já nos passa a partir do momento que a gente é gerado, né? Dentro desse sistema, dentro desse meio, dentro dessa união desse masculino e desse feminino, dessa união do pai e da mãe, né? Independente da história, quanto que a gente carrega somente nessa união desse masculino e desse feminino, que traz pra gente toda essa origem, essa carga genética através daquilo que os nossos ancestrais vivenciaram, né? Então, esse relacionar-se, né, consigo mesmo também tem essa carga aí, né? Então, quando eu me relaciono comigo mesmo, de alguma forma eu estou me relacionando com toda essa minha ancestralidade, com todas essas pessoas que vieram antes de mim. Quando eu me relaciono comigo mesmo, eu trago dentro de mim toda essa ancestralidade, todas essas histórias de tudo aquilo que essas pessoas viveram, né? Então, quando eu penso, né? Quando eu olho para mim, o que eu vejo realmente, né? Quem eu vejo? Porque muitas vezes a gente constrói uma história dentro da gente que não necessariamente é verdade, porque a nossa cabeça constrói um mundo à parte, né? A nossa cabeça constrói uma história. Às vezes essa história é linda e maravilhosa, e às vezes essa história é trágica, é horrorosa, é horrível, né? Eu detesto ela, eu detesto olhar para ela, eu não gosto de olhar para ela, né? Então, essa construção do nosso eu também tem a ver com essa ancestralidade, também tem a ver com a minha relação, com a minha primeira relação com a minha mãe, né? Como eu me senti dentro desse útero, como eu recebi essa minha mãe, como eu percebo essa minha mãe, como eu me relaciono com ela dentro de mim, né? A questão não é a minha relação externa, né? Porque quando eu falo de mãe, eu falo de relacionamento intrapessoal, porque o meu primeiro relacionamento foi com a minha mãe, né? Eu e ela fomos ligados durante algum tempo simbioticamente, né? Então pode ser que ainda hoje eu ainda tenha essa simbiose com a minha mãe, né? Eu ainda de repente posso estar nessa postura simbiótica ainda, fazendo tudo de acordo com aquilo que ela fez, com aquilo que ela achou que era o certo, com aquilo que ela me colocou, né, como exemplo, como referencial de que eu fizesse hoje. Então, tudo isso é o reflexo dessa primeira relação também, da minha primeira relação, como era o olhar da minha mãe para comigo. Então pode ser que lá atrás, na minha infância, por algum motivo, né, de repente eu interpretei que, por exemplo, a minha mãe não gostava que falasse palavrão. Então, de repente, se eu falasse algum palavrão e a minha mãe me olhasse torto, né, ou não gostasse, de repente me olhasse de um jeito esquisito, ou que eu não gostasse, eu já entendia que aquilo não era legal, que aquilo não era bom. E aí eu fui construindo o meu ser, construindo eu, né, a Tatiana, com esse olhar dela para comigo. Então,
de repente achei que naquele momento aquilo que eu fiz não foi bom. E o fato de eu ter feito isso não é legal. Eu não sou boa, né? Então eu assimilei algumas questões que eu não era boa. Pelo fato do olhar da minha mãe comigo. Então, de repente, isso construiu a minha identidade, quem eu sou e quem eu acho que eu sou, né? Então, se ainda hoje, né, eu não tenho consciência disso e continuo, de repente, ainda nesta situação, neste lugar de fazer algo, né? Por exemplo, se ela não gostava que eu fizesse isso, e eu ainda hoje, né, eu olho para mim e acho que eu não posso fazer isso, que eu não devo fazer isso, que isso é ruim, que eu uma pessoa que eu fazendo isso eu sou uma pessoa ruim, né? Não sou uma pessoa boa. O que vai acontecer? Eu vou olhar para mim com um olhar de desaprovação, com um olhar de desaprovação, de não gosto disso. E aí eu não vou me olhar, eu não vou gostar de quem eu sou, né? Então, tudo isso tem a ver com você se relacionar com você mesma, né? A construção do seu pensamento, daquilo que construiu o seu ser, daquilo que você pensa sobre você. Então, tudo isso tem a ver, começou lá, né, no período intrauterino, lá do período, né, da gestação, daquilo da sua percepção deste mundo, porque o seu mundo, para você, quando você estava ali no útero materno, não existia a sua mãe, existia você e uma barreira ali, algo que, né, o útero, né, então formava-se ali o líquido, e o útero era uma barreira que poderia te dar a percepção, porque de repente se a sua mãe estivesse gastando energia aqui fora, com dinâmicas, estresse, vivendo um relacionamento ruim, né, traumático, briga para todo lado, ou preocupada com a questão financeira, como é que ela ia pagar, como é que ela ia fazer as coisas, esse útero, ele não fica acolhedor, né? Se ela tá gastando com coisas dinâmicas aqui fora e estresse, esse útero, ele dá ele fica firme, ele fica duro. E para esse bebezinho que tá lá, ele fica desconfortável. Então, esse bebezinho entende que aquele útero é o mundo dele, né? E que aquilo é ruim, é desconfortável e ele não tá gostando daquilo. Então, quando isso acontece, esse bebezinho tem uma percepção desse mundo, que esse mundo é ruim, que esse mundo é duro, que esse mundo é frio, que não é gostoso, né? Diferente de quando a mamãe tá numa dinâmica funcional, gostosa, prazerosa, esse útero dá aquele acolhimento como se fosse um abraço gostoso de alguém que te abraça, assim, não forte, apertado, mas também não aquele abraço solto, sonso, né? Que a pessoa nem te abraça direito. Então, dependendo de tudo isso, esse bebezinho já tem essa percepção, né? E aí, essa primeira interpretação de que esse mundo é ruim, ou esse mundo é gostoso, ou esse mundo é bom, é a minha primeira percepção de mundo aqui fora e do meu relacionamento, né? Como eu me relaciono comigo e como eu me relaciono com o mundo aqui fora. E aí depois eu venho para esse mundo aqui fora e existem as dinâmicas externas, né? De como esse meio externo, né? Da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, dos meus irmãos, dos meus tios, de como esse mundo externo aqui vai me receber, de como eu vou interpretar o que acontece aqui também e vou levar para dentro de mim e vou assimilar tudo isso
de uma forma ou de outra. Se vai ser prazeroso ou se vai ser negativo, ruim, tem uma conotação pesada, uma conotação ruim, né? E aí tudo isso vai depender e vai fazer com que eu olhe para mim e me relacione comigo de uma forma ou de outra, né? E vai fazer a construção dos meus pensamentos, daquilo que eu penso sobre mim, daquilo que eu penso sobre o mundo, a forma como eu me relaciono com tudo na vida, né? Então, se é algo prazeroso, se é algo gostoso, se é algo desconfortável, se é algo ruim, se é algo que me incomoda, tudo isso tem a ver com essas dinâmicas lá do passado, da infância, do primeiro período de molde, né? Da gestação e do pós, né? Do pós-nascimento, que também é esse período, continua o período de molde, né? Por isso que eu falo aqui da importância da mãe, né? A importância da maternagem. Não é falar mal da mãe, é falar da importância da mãe no crescimento do ser, né? Do bebezinho. Então, muitas vezes, por isso que a gente fala sobre esse relacionar-se, né? A forma como eu me relaciono comigo tem muito da forma como eu me relaciono com a minha mãe. A forma como eu me relaciono comigo tem muito a ver com a forma como eu me relaciono com a minha mãe primeiro e depois com o mundo aqui fora, né? Como eu me relaciono com as pessoas, né? E como eu me relaciono comigo. Então, se eu sou uma pessoa que de repente me critico muito, se eu sou uma pessoa que eu não gosto de mim, se eu sou uma pessoa que eu não gosto de olhar para mim, se eu sou uma pessoa que eu critico o meu corpo, se eu sou uma pessoa que eu não aceito a forma que eu penso, se eu sinto culpa, se eu me julgo, se eu tudo aquilo que eu penso a respeito de mim é bom ou é ruim, né? Então, tudo isso tem a ver com a forma como eu me relaciono comigo. E tem a ver com essa construção destes pensamentos, daquilo que eu penso sobre mim, daquilo que... consequentemente, né? Porque quando vem um pensamento, quando eu penso algo sobre mim, de repente, eu sou uma pessoa ruim. Beleza, o que vai vir a seguir, né? Se eu penso que eu sou uma pessoa ruim, qual é o meu sentimento? Poxa, eu não mereço ser amada, eu sou uma pessoa ruim, eu não mereço ter algo na vida, né? E aí vem o sentimento de punição, porque eu preciso me punir, porque eu não mereço nada. E aí a punição pode ser por N questões, né? Então pode ser porque... eu não vou ter um relacionamento bom, né? Eu não vou ter uma vida boa. Eu não vou fazer dinheiro. Eu não vou ter sucesso no trabalho. Eu não vou ser uma boa pessoa, uma boa mãe, um bom pai, né? Então, tudo isso tem a ver com essa primeira construção, com essa construção do pensamento. E aí, conforme você vai fazendo isso, né, ao longo da sua vida, tem um momento que aquilo se torna automático. E esse pensamento automático vai gerando em você sentimentos positivos ou negativos, né? E aí, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode aprender com tudo isso? Bom, hoje a gente sabe que existem inúmeras questões existem inúmeros recursos que a gente pode ter hoje para sair desse lugar, para sair desse piloto automático, né? O que é esse piloto automático? De repente, eu tô tão viciada nesses pensamentos, né, em relação a mim mesma, em relação à forma como eu me vejo, né, que isso tudo se torna automático. Eu nem preciso mais pensar, que qualquer situação me faz vir, né, um pensamento e vai gerar um sentimento, seja ele positivo ou negativo. Então,
vai gerar uma série de sentimentos negativos, principalmente se eu tiver um pensamento ruim a meu respeito. Se eu pensar que eu não sou boa o suficiente, que eu não dou conta, que eu não consigo, que eu não tenho capacidade, que eu sou ruim, que eu me comparo com outras pessoas, e sempre quando eu me comparo com outras pessoas, né, ou eu estou acima ou eu estou abaixo. Então, se eu sempre estou me comparando com outras pessoas, eu tenho um mecanismo, né, uma forma de funcionar e um automático que vai fazer com que gere, todas as vezes gera esse estresse no meu corpo, gera esse estresse, né? Então, se eu não sou boa o bastante, né? Se eu tô sempre abaixo, né? Se eu sou sempre, eu me comparo com alguém e alguém está sempre acima ou é melhor do que eu sou sempre menor, eu sou sempre ruim, eu sou sempre pior, né? Eu tô sempre abaixo e alguém tá sempre acima. Então, eu tô sempre me comparando com alguém e cada vez que eu faço essas comparações, eu sempre estou gerando em mim os mesmos mecanismos e os mesmos sentimentos de menos-valia, de coisa, né, de que eu não dou conta, que eu não sou capaz, que eu não tenho capacidade, que eu sou uma pessoa ruim, enfim, tudo isso gera os mesmos pensamentos, uma série de sentimentos negativos, porque você está entrando neste lugar deste piloto automático. Como é que eu saio disso, né? Quando eu estou consciente, é igual algo simples, e que é o que, na verdade, muitas vezes a gente não acredita, mas o que é o simples? O simples resolve. Às vezes a gente busca situações mirabolantes e um monte de coisa que vai resolver, e de repente é só a questão da respiração. Quando eu respiro de forma consciente, né? Eu começo a colocar essa consciência na minha respiração, o meu corpo sai deste lugar de estresse, os meus pensamentos, não que os pensamentos não vão existir, mas eu preciso estar consciente da minha respiração para que esses pensamentos eu possa ter o controle sobre eles e modificá-los. Só que isso é fácil? Não. Assim como, de repente, você fazer o mesmo caminho todos os dias, da sua casa para algum lugar, vamos dizer, para o trabalho. Você faz sempre o mesmo caminho. Isso se torna automático para você, porque chega um determinado momento que você não pensa mais nesse caminho que você faz. É sempre o mesmo curso, o mesmo caminho. Então, fica sempre a mesma coisa. Quando você quer mudar isso, você precisa... Pode ser que você faça esse mesmo caminho, mas quando você faz um caminho, né, e começa a prestar atenção na sua respiração, você está consciente da sua respiração e do caminho que você está fazendo. Então, isso é uma dinâmica que pode contribuir para que você saia desse piloto automático, né? Desses pensamentos automáticos, né? Porque os pensamentos, eles vêm automaticamente. Você já tá tão viciado neles, né? Ele tá automático. Você não pensa mais se é isso ou não é, se é desse jeito ou não é. Mas quando você tá consciente de quem você é, né? Daquela situação. Então, eu estou vivendo uma situação. Beleza? Essa situação é fácil? Não, não é fácil. Mas como é que eu posso passar por ela da melhor forma possível? Estando consciente da situação, da minha respiração, estando presente dentro de mim e respirando de forma consciente. Porque desta forma eu estou dizendo para mim, né, para o meu corpo, para minha mente
inconsciente, que eu posso relaxar, que eu posso estar tranquilo, que eu posso, de alguma forma, estar ali, presente. Eu não estou lá no passado, eu não estou mais naquele lugar, eu não estou mais vivendo aquela situação que me deixou talvez aprisionado, talvez me sentindo mal, talvez me sentindo frustrado, talvez me sentindo culpado, talvez me sentindo preso, né, naquela situação. Então, quando eu estou consciente dos meus pensamentos, quando eu respiro de forma consciente, eu consigo acalmar a minha mente e, consequentemente, os meus sentimentos negativos, consequentemente, os meus batimentos cardíacos, consequentemente, a minha circulação sanguínea, né? E tudo mais, tudo que vem com estes episódios, né? De algo que tira você do seu lugar, né? Consciente e te coloca num estado de alerta, um estado automático, que você entre nessa questão dos pensamentos, sentimentos negativos. E aí você está, né, estando consciente, você consegue direcionar a sua energia, você consegue sair desse lugar, você consegue lidar com os seus sentimentos, com os seus pensamentos de uma melhor forma, porque existem inúmeras possibilidades para que a gente possa sair delas, né? Não existe uma só, não existe a certa, não existe a errada. Existem inúmeras possibilidades e não existe uma só para mim ou para você ou para o outro. Existem inúmeras possibilidades, é um campo infinito de possibilidades, né? Basta a gente ter consciência, estar consciente, respirar conscientemente, para que a gente possa tomar as devidas ações necessárias para que as coisas aconteçam. Fácil é? Não é. Não é fácil. Mas é possível, né? Então, o que pode atrapalhar essa relação, né, de você com você mesma? Você mesma, a sua mente. Porque quando você não está consciente dos seus pensamentos, quando você não conhece o caminho neural que foi criado desde lá da sua concepção, aquilo que ainda está aqui, né, dentro da sua mente, que ela continua trazendo à tona, a forma como você reage às situações, a forma como você reage a você mesma, né, a você mesmo, quando você se julga, quando você se critica, quando você se põe para baixo, quando você se olha, né, e se menospreza, quando os seus pensamentos são de menos-valia em relação a você mesma ou você mesmo, né? Quando você se julga o tempo todo, né? Ou quando você se compara o tempo todo com outras pessoas, né? E assim, então, cada vez que você faz uma dessas coisas, né, você entra nesse estado automático, né, desses pensamentos e desses sentimentos negativos, que vão te colocar cada vez mais para baixo, né, que vão te colocar não querendo se olhar, não querendo se ver, se depreciando cada vez mais, né? Achando que você nunca é o suficiente, que as pessoas não gostam de você. Então, tudo isso é para que a gente esteja consciente, né? E possa se relacionar consigo mesmo de uma melhor forma, né? Se relacionar consigo mesmo da melhor forma possível, né? Se olhando, entendendo que a gente é humano
e que todos nós, ninguém é melhor e nem pior do que ninguém. Somos humanos e como seres humanos comuns, nós somos capazes de errar e somos capazes de acertar também. E é por conta desses erros que a gente pode modificar, que a gente pode fazer diferente, né? Então, que a gente possa se ver, né, verdadeiramente, realmente, não aquilo que a gente construiu como verdade, não essa verdade que a gente acha que a gente tem, que a gente acha que a gente é, né? Não alguém que a gente construiu na mente ou que a gente trouxe dessa construção da nossa relação com a nossa mãe, porque de repente teve uma relação conturbada, de repente a nossa mãe não queria ficar com a gente, ou a nossa mãe não falava que a gente era feio, falava que não gostava da gente, ou por N motivos, por qualquer outro motivo, né? É baseado no olhar que ela tinha, mas principalmente não sobre você, e sim sobre ela. Sobre a forma como ela se via, e ela transferia talvez esse olhar para você. E de repente ela também pode ser que, se a gente olhar um pouquinho mais atrás, como era essa relação dela com a mãe, né? Como é que a mãe via ela? E como que ela via, olhava, né? Como é que ela via o olhar da mãe para com ela, entende? Então, a gente volta de novo lá atrás e percebe que muitas coisas lá atrás foram muito mais difíceis para os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, do que foi ou do que é para a gente hoje. Então, culpar o pai ou a mãe não faz o menor sentido. Porque eles foram também, eles são pessoas comuns, assim como eu, assim como você. Eles foram seres humanos também, que deram o melhor que eles puderam, né? Independente do que aconteceu, eles fizeram e deram o melhor que eles puderam. Agora, cabe a mim fazer algo melhor com aquilo que eles puderam me dar, né? Agora, se eu continuo culpando alguém, culpando meu pai, culpando minha mãe, que foi a culpada de eu estar assim hoje, que ela é culpada de eu não gostar de mim, ela é culpada de eu olhar para mim de forma negativa. Não, ela não é culpada, ela deu o melhor que ela podia ter dado. Agora, cabe a mim fazer algo diferente. Cabe a mim olhar para mim de uma forma diferente. Se ela não teve condições, se ela fez o que ela podia fazer, eu posso fazer algo melhor por mim hoje. Eu posso olhar para mim de uma forma diferente, de uma forma mais amorosa, de uma forma mais tranquila, de uma forma com que esse olhar que eu tenho hoje para mim, né, seja um olhar de amor, seja um olhar de acolhimento, seja um olhar de alguém que está ali, precisando de amor, precisando de carinho, precisando de um reconhecimento, né? De afeto, de um olhar amoroso. Então, não de um julgamento mais, não de uma crítica mais, né? De alguém que precisa de colo, de amor, né? Então, como eu disse, é fácil? Não, não é fácil. É necessário ter consciência, é necessário conhecer a minha história, é necessário ter cada vez mais autoconhecimento, a descoberta lá das cebolas, né? Para que cada vez mais eu possa aprofundar mais em mim, para que cada vez mais eu tenha um relacionamento melhor comigo mesmo, que de repente lá atrás eu não tinha, mas hoje eu comecei a ter, e hoje eu tenho consciência de que esse é o caminho, né? E que eu posso fazer e aprender cada vez mais com isso. Então, e para a gente
colocar aqui também, eu preciso, eu vou entrar também na situação das funções, né? Então, o que atrapalha, o que pode atrapalhar essa relação é a falta de amor próprio, é a falta desse reconhecimento de você com você mesma, é a falta desse olhar de você, desse olhar amoroso para você com você mesma. O que pode atrapalhar também é o seu julgamento com você, é a forma como você fala com você mesma, é a forma como você se menospreza, é a forma como você se julga e se critica o tempo todo por algumas coisas não terem saído do jeito que você quis, ou imaginou, ou a sua expectativa, ou esse olhar ainda, né, seu em relação a você mesmo ser negativo, ou ser extremamente positivo, né, porque também tem isso. Às vezes a gente tem um olhar tão positivo e tão alto assim, que a gente acha que a gente é melhor do que outras pessoas. A gente se coloca num patamar tão elevado que nunca ninguém tem acesso a gente, né? A gente se coloca também num lugar tão alto e tão acima de todo mundo que a gente acha que a gente é capaz de tudo, e daqui desse lugar eu posso fazer o que eu quiser, né? Então tem isso também, tem essa visão que também esse lugar, né, essa postura também, que pode também atrapalhar a sua relação com você mesmo e a sua relação com os outros, a sua relação com o mundo, né? Porque tudo começa com você e termina com você. Por quê? Porque é você com você mesma, né? Quando você tá nesse lugar de ou eu estou acima ou estou abaixo, ou você se acha muito linda, muito maravilhosa, muito grande, muito melhor do que todo mundo, ou você se acha a pior bolacha do pacote, né? Como dizem, o pior do pior, o ruim, o nada, né? Então, as duas polaridades são ruins, né? O aqui é ruim, é desequilíbrio, é disfuncional, e o aqui também é desequilíbrio, é disfuncional, é ruim. E qual que é o melhor? É o equilíbrio, é o caminho do meio. É onde eu estou nem tão aqui e nem tão aqui, aonde eu estou aqui centrado dentro de mim, respirando, em contato comigo, com as minhas emoções, com as minhas necessidades, sem deixar de me relacionar comigo mesmo de forma amorosa, carinhosa e também sem deixar de me relacionar com as pessoas, sem deixar de olhar para as outras pessoas também com esse mesmo olhar de amor, de carinho, né? De respeito e de aceitação que eu primeiro construo comigo e depois eu construo com outras pessoas, né? Porque quando eu tenho essa relação comigo mesmo, eu consigo ter essa relação com outras pessoas. Se eu consigo construir essa relação comigo mesmo, né, de respeito, de aceitação, de amor, de compaixão, de carinho, eu consigo construir essa relação com os outros também. Mas primeiro eu preciso ter esse olhar comigo, primeiro eu preciso ter esse olhar carinhoso, amoroso, né, comigo mesmo, para que eu possa estar presente para mim primeiro, para que eu possa estar presente para outras pessoas. Então, essa é aquilo que a gente pode, de alguma forma, fazer para ter consciência e estar consciente do nosso relacionamento com a gente mesmo, né? Da onde veio, da minha própria história, né? Da história dos meus antepassados, como foi lá atrás, como era esse relacionamento, né, da minha mãe, como era aquilo que eu interpretei dessa relação com a minha mãe, aquilo que a minha mãe interpretou, ela sentia, né, do relacionamento dela com a minha avó, dos relacionamentos anteriores ainda, como foi lá atrás, né, das minhas bisavós, como eu falei lá antes, né, desse antepassado, né, de todos esses antepassados, né, de todas as histórias que eles viveram e que ainda
de alguma forma chegam até nós e que nos influenciam, né? Uma outra questão que eu queria colocar aqui para a gente terminar são as funções, né? Quais as funções que a gente tem, né, dentro desse relacionar-se com a gente mesmo, né? Quais são e qual a relação que tem comigo, né? Então, para a gente entender melhor, a cada lugar que a gente pertence, a gente tem uma função que a gente exerce, né? Então, e as funções muito tem a ver com a relação, principalmente, da entrada do pai, né? Então, quando entra o pai na história, né? Quando entra o pai exatamente, né? Ali, voltando um pouquinho lá no período da infância, né? Existe um período ali que o pai entra com mais força, né? Para a criança, para mim, para você, para quem quer que seja, né? Que é onde a figura do pai entra com essa força e que dá esse fundamento para esse relacionamento, né? Então, e que faz com que a gente aprenda essas funções, né? Quais são as funções e como é que elas são exercidas, como que existe, né, essas trocas. Então, vamos colocar assim, né? Existe lá a função materna, a função paterna, existe o avô, né? A função avô, existe a função bisavô, existe o homem, existe a mulher, existe o profissional, né? Então, por isso que quando entra a figura do pai, essa questão das funções entra com mais força também. Porque é através do pai que a gente começa a perceber que o pai é o primeiro outro depois da mãe, né? Então, quando entra o pai, existe essa questão mais forte das funções, né? Então, quais as funções que a gente exerce, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Então, eu sou filha, né? Eu sou filha da Maria Lúcia e sou filha do José Messias. É uma função. Eu exerço dentro deste sistema, pais e filhos, eu exerço a função filha, certo? Eu me casei com o Fernando. Eu me casei com o Fernando, aqui existe a função esposa. Então, existe a função mulher, que é a Tatiana, e existe a função esposa, certo? Quando eu me casei com o Fernando, né, juntou lá feminino, masculino, espermatozoide, óvulo, juntou, deu origem a um novo bebê e aí veio a função mãe, né? Aí eu me tornei mãe, existe a função materna para mim, né? Então, aí eu me tornei mãe. Então, eu tenho mais uma função. Tem a outra função que existe, que é a função profissional, né? Veio lá. Se eu sou estudante, né? Existe a função estudante. Aqui eu sou estudante. Aqui, no caso, eu sou profissional. Estou também passando conhecimento. Também estou como professora. Então, cada lugar, a cada relação que eu tenho com as pessoas, eu exerço uma função. E exercendo essa função, ela existe e precisa estar em ordem, né? Então, vou dar um exemplo. Eu com os meus pais, né? Eu sou filha. Só que, se em algum momento eu, como filha, saio do meu lugar de filha e passo para um lugar como se eu fosse mãe da minha mãe, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô invertendo a ordem das funções. Eu não sou mãe dela, eu sou filha dela. Só que eu estou me colocando num lugar que não é meu, estou me colocando num lugar acima.
E aí, o que eu tô fazendo aqui? Eu estou desequilibrando essa relação. Eu estou desequilibrando e de forma disfuncional, saindo do meu lugar para estar em outro lugar, para estar em outra função. Então, se eu aqui, né, estou como profissional, né, como professora, profissional, mentora, se eu aqui estou neste lugar e em vez deste lugar eu me coloco como mãe de alguém, eu saio da minha função e me coloco em outra função. E aí, isso causa desequilíbrio e disfunção nesta relação. Então, as funções que eu exerço precisam estar em ordem. As funções às quais eu me prontifico e faço parte e me relaciono com o mundo e com as pessoas precisa estar em ordem. Porque se elas saem do lugar, do contexto e das funções que elas deveriam estar e não estão, tudo causa um desequilíbrio, tudo desmorona, né? Tudo fica disfuncional e não funciona. Vai travar, vai adoecer, vai morrer, enfim. Vai existir inúmeras situações que vão causar problemas. Então, quando eu saio da função a qual eu pertenço e entro numa função que não é minha, causa conflito, causa briga, causa, enfim, N situações. A mesma coisa é se eu estou, né, numa relação, num relacionamento em que tem aqui, né, 50% para cada um, né, relacionamento de casal é 50% para cada um. Se eu saio da função de marido ou de esposa e me coloco como mãe ou pai desta pessoa, eu estou me colocando numa função acima e saio do meu lugar e não tem como, né, realizar aqui, não tem como existir relacionamento de casal. Vai existir um relacionamento de pai e filho. Vai existir um desequilíbrio nessa relação. E não vai existir homem e mulher, não vai existir casal. Vai existir mãe e pai. Ou, né, pai e filho, na verdade. Então, não tem como dar certo. Para que você consiga se relacionar com você mesma, você também precisa compreender quais as funções que você exerce e que lugar delas você está. E se você está no seu lugar e exercendo elas da forma como deveria exercer. Ok? Então é isso, né? Para que a gente possa ter mais consciência sobre a relação que você tem com você mesma. Primeiro, né, voltando lá só para a gente finalizar, observe, seja um observador, alguém que esteja ali para observar. Observa como aquilo que você pensa a respeito de si mesmo. Observe como qualquer situação que aconteça, qual é o pensamento que vem na sua cabeça em relação a você. E automaticamente, qual é o sentimento que vem, né, logo após o que você pensa sobre você, né? A forma como você se vê, a forma como você se julga, a forma como você se critica, como você se relaciona com você mesmo. E aí sim, neste papel, neste lugar de observar, né, de ser observador, você está ali apenas para observar, não para julgar, não para criticar, apenas para observar. E aí sim, eu estou neste lugar de observador, eu estou como alguém consciente, né, daquilo, dos meus pensamentos, e aí eu vou, né, fazer essa respiração consciente para que eu possa me conectar com os meus sentimentos
né? E não mais ser tomado por eles, não mais ser assaltado pelos meus pensamentos ou pelos meus sentimentos e não conseguir lidar com eles, né? Deixar ser tomado pela essa emoção ou por esses pensamentos que vão roubar você, né? Que vão fazer com que você saia desse lugar, que você seja assaltado por este piloto automático que vai tomar conta de você, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos e, consequentemente, do seu corpo físico. Porque quando você pensa sobre algumas questões e te gera esse sentimento, seja de culpa, de raiva, de medo, de frustração, qualquer coisa que seja, é porque antes houve um pensamento, né? E esse pensamento gerou em você esses sentimentos. E automaticamente esses sentimentos vai fazer com que o seu corpo funcione de um jeito ou de outro, né? Vai entrar num estado de repente de luta, fuga, né? Ou ainda de paralisar, né? Vai acelerar o batimento cardíaco, a boca vai ficar seca, as pernas vão, né? Enfim, vai existir inúmeras situações que vão fazer com que o seu corpo responda de um jeito ou de outro. Então, para isso, seja um observador. Apenas observe aquilo que você pensa, aquilo que você sente, né? E comece a praticar isso de forma consciente e mude os seus pensamentos em relação a você. E automaticamente os seus sentimentos também vão mudar. A forma como você vai lidar com isso, a sua interpretação começa a ser diferente. E você começa a perceber mudanças em você. Ok? Faz sentido isso para você? Bom, então, pratique, né? Eu ia falar aqui o que eu queria trazer Deixa eu ver o que eu vou usar aqui. Eu queria propor para vocês um exercício simples, que vocês vão colocar, vocês vão colocar lá, por exemplo, vou colocar aqui, vamos, não sei se vai dar para ver, mas eu vou. Então vocês vão colocar assim, das funções, tá bom? Então eu vou pedir para que vocês façam, para que vocês tenham noção de como andam as suas funções, né? E quanto de energia você coloca em uma ou determinada função e de repente as outras, né, ficam sem energia. Você deixa de colocar a sua energia em determinadas funções, esquecendo, né, de algumas, né? E aí não tem como também, né, esse relacionamento dar certo. Então vamos lá, as funções que você exerce, eu vou colocar algumas simples, tá bom? Então, como mãe, né? Esposa, namorada, enfim. Filha, filho, né? E profissional. Ok? E aí, vocês vão colocar lá. Então, por exemplo, não sei se dá pra vocês verem aqui. Eu coloquei, por exemplo, mulher, né? Dá pra ver? Mãe. Aqui, eu já nem leio mais. Deixa eu ver. Esposa. Esposa, filha e profissional. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 funções básicas, ok? Então, por quê? Porque filha, você já é, né? Você tem um pai e uma mãe, você tem uma história. Você é filha de alguém, certo? Então, você tem a função filha, ok? E aí, você tem a função esposa,
Achei aqui um papel. Vamos ver se eu consigo. Acho que ficou melhor. Peraí, que eu vou desenhar aqui. Tá, então são esses 5, ok? E aí, você vai fazer lá, ó, um círculo, beleza? E aí, você vai dividir ele com essas 5 funções. Tem que dar 100%. Então, você tem 100% de energia, certo? E você tem essas 5 funções. Como é que você divide a sua energia de vida, a sua energia de vida, nessas 5 funções? Então, para você também, mulher, homem, vale a mesma coisa, ok? Então, mulher ou homem, certo? Esposa, mãe, profissional, filha ou filho, né? Então, profissional, filha ou filho, mãe ou pai, esposa ou marido, e homem e mulher, beleza? 5 funções. E aí, você vai dividir esse gráfico e vai ver quanto de energia você coloca nessas 5 funções. Tem que dar 100%. Então, você tem que dividir essas 5 funções neste círculo. Então, vamos colocar aqui que você, sei lá, coloque 5% como esposa. Beleza? 5%, certo? Olha lá. 5%, um pedacinho. Vamos dizer que você coloque aqui 80% mãe. Olha lá. Então, 80% mãe, 5% filha. Eu coloquei? Não. O que eu coloquei? 5% esposa, né? Sei lá. Enfim. Mãe, né? Não, mãe 80%, esposa 5%. Você tem 85% já. Faltam 15% para você dividir ainda em 3. Então, você colocou lá esposa, mãe, e aí você ainda tem filha, profissional e mulher. Vamos dizer que você coloque mais 5% para cada um, certo? Aí vai dividir 5, 5, 5, 10, 15. Então, 5% esposa, 5% filha, 5% profissional e 5% mulher. Beleza? Então, vamos lá. Olha lá. Eu fiz um esboço só para vocês verem. Então, aonde tá a sua maior energia? Ah, minha maior energia tá como mãe. Beleza? Aqui, ó. 80% da sua energia vai para a função mãe. 5% vai para a função filha, 5% vai para a função esposa, 5% vai para a função mulher, 5% vai para a função profissional. E aí você tem, na verdade, 20% da sua energia dividido em 4 funções. Ok? E aí você vai perceber, isso tá equilibrado? Isso não tá equilibrado? Isso tá. Como é que você pode melhorar esse quadro seu de energia e equilibrar melhor essas funções e na verdade, e você direcionar melhor essas funções e essa distribuição da sua energia para essas funções, ok? Então, esse é o exercício. E aí, eu quero que vocês me contem depois como é que vocês se sentiram, quais fichas de vocês caíram, qual a energia de vocês de vida, quanto da sua energia de vida você coloca mais numa função, menos na outra, qual delas está sem nenhuma energia sua, né? Qual delas você precisa colocar mais, qual você precisa colocar menos, ok? E como é que você pode equilibrar melhor essas funções na sua vida. Então, esse é o exercício e eu te convido a fazer.
para que você possa ter mais consciência. Quanto mais consciência eu tenho, mais eu posso modificar, ok? Então, eu te convido a fazer isso e principalmente a compartilhar esta live com outras pessoas, para que outras pessoas possam também, assim como você, ser beneficiado desse conteúdo, poder ser transformado, ou ter insights que possam fazer com que haja alguma mudança interna e uma mudança externa, tá bom? Quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente coloca para outras pessoas, a gente também está colocando uma energia aí para que outras pessoas também se beneficiem, também encontrem, né? Está dizendo para que o Instagram, para o YouTube, para o Facebook possam compartilhar e levar para mais pessoas este conteúdo. Então, quanto mais você compartilhar, quanto mais você deixar seu like, mais pessoas vão ser beneficiadas e esses lugares, né, o Facebook, Instagram, YouTube, vão entender que esse conteúdo é legal e que pode, né, entregar para muito mais pessoas. Então, eu conto com você para que isso seja feito, né? Eu conto com você para que a gente possa levar isso para mais pessoas e para que outras pessoas também, assim como você, sejam beneficiadas com esse conteúdo e possam, de alguma forma, começar a fazer mudanças e tomar consciência sobre si mesmo, sobre essa relação consigo mesmo e a relação com as outras pessoas e com o mundo, tá bom? Então, eu te aguardo na próxima live e aguardo o que você, os insights que você vai ter aqui com esse simples exercício e a prática de observar e a prática de estar consciente e respirar conscientemente, tá bom? Então, um beijo e eu espero vocês na próxima live. Até. Tchau, tchau.